aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra que tem como título A Fonte de Todas as Bênçãos. Preste atenção. Hoje eu quero compartilhar com você a respeito do perdão dos pecados. Esse ensino não é apenas a base, mas é a fonte de todas as outras bênçãos. Alguns dizem que se trata de algo básico, um assunto para novo convertido, mas não é. Trata-se de um fundamento da vida cristã. Se você já recebeu luz do Evangelho da Graça, então você sabe que todos os seus pecados passados, presentes e até futuros já foram perdoados. Quando dizemos isso, sempre se levanta oposição, dizendo que isso leva pessoas para o pecado. Mas eu creio que é justamente o oposto. Quando as pessoas não estão firmadas no perdão dos pecados, elas não desfrutam da presença de Deus. E quando não desfrutam da presença, elas não têm força para vencer. Todas as vezes que pregamos o verdadeiro Evangelho, as pessoas são libertas do pecado. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Veja bem o artigo definido. Aqui, ele é o poder. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Não pense em salvação como apenas ser liberto da ira de Deus, saindo do inferno, indo para o céu. A palavra salvação é soteria no grego, de onde vem a palavra sozo, salvar em grego, que significa saúde, restauração, preservação, proteção, bem-estar e paz. A salvação é um bem muito grande. Deus salva você em todos os sentidos. Se você for viciado, por exemplo, em algum hábito impuro, Ele salvará desse hábito impuro. Esse é o poder de Deus para a salvação. Mas estamos procurando o poder de Deus em muitos lugares, exceto no lugar onde as Escrituras dizem que Ele se encontra, no Evangelho de Cristo. Em outras palavras, se pregamos o Evangelho de Cristo, haverá resultados poderosos. Quando Deus enviou seu Filho, Deus decidiu chamá-lo de salvação. Em hebraico, Yeshua. No Novo Testamento grego é soteria. Então, se Jesus estivesse na Grécia, ele seria chamado de soteria, que significa salvação. Mas o seu nome é em hebraico, Yeshua, que vem de Yasha, que significa salvar, resgatar, curar, proteger, preservar, curar. O poder da proclamação. O apóstolo Paulo foi aquele que teve maior revelação do Evangelho. Ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. O que ele pregava? Atos capítulo 13, do verso 14 ao 41. Temos registrada uma das suas pregações. O clímax da pregação é quando ele proclama a remissão dos pecados. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio desse, e que por meio dele todo o que crê é justificado em todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Paulo fez uma proclamação. Portanto, seja conhecido a vocês, irmãos, que por meio de um homem é pregado a vocês o perdão dos pecados. Essa é uma proclamação completa e restrita. Ele não disse que é dado àqueles que se arrependem o suficiente dos seus pecados. Ele não disse que o perdão dos pecados é apenas para aqueles que têm um coração voltado para Deus. Nos tempos antigos, quando eles faziam uma proclamação do rei, eles liam um pergaminho com um selo,
ou assinatura do rei nele. Paulo diz que por meio desse homem, Jesus Cristo, é pregado a vocês o perdão do pecado. Deus está fazendo uma proclamação a todo homem. Deus não diz que você deve fazer isso ou aquilo, e Ele simplesmente faz uma proclamação dizendo que os nossos pecados estão perdoados. Isso significa que todos estão automaticamente salvos? Claro que não. Ele diz que todo o que crê é justificado. Precisamos crer. O que faz você quando você crê? Você não faz nada. Você apenas recebe a proclamação. É uma proclamação. O trabalho já foi feito. Deus fez o trabalho. Ele enviou seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus tomou nossos pecados, colocou sobre o seu Filho, que morreu como uma oferta pelo pecado. E no terceiro dia, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos sem pecado. O que significa que todos nossos pecados foram eliminados por Cristo de uma vez por todas na sua morte. E essa proclamação deve ser enviada para todo mundo. Você recebeu o perdão de pecados? Esse perdão dos pecados é para toda a sua vida. Se cada vez que você cometer um pecado, você questionar o perdão, então o perdão dos pecados nunca foi realmente perdão dos pecados. No Velho Testamento, tinha uma forma do perdão que era gradativa. Eles iam ao templo, eram perdoados uma vez por ano, no dia da expiação. Seus pecados eram cobertos por mais um ano. Mas Jesus veio para que esses perdão não fossem aos poucos. Ele nos deu um perdão para sempre. Em outras palavras, esta manhã, quando você perdeu a calma, você está perdoado. Mas veja a advertência de Paulo no verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha aquilo que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores. Você, quem eram esses desprezadores? Eram desprezadores da graça. Aqueles que simplesmente desprezavam o que Paulo tinha acabado de pregar sobre o perdão dos pecados e a justificação. Ele os avisa: desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não creis, se alguém vos contar. Muitos daqueles que desprezam a graça não acreditarão de forma alguma, não importa o argumento, porque Paulo encerrou uma proclamação tão gloriosa como advertência, porque ele sabia que haveria aqueles que desprezariam a graça. Ainda hoje existem os desprezadores. Todos os filhos estão perdoados. Em 1 João, capítulo 2, verso 12, o apóstolo João nos escreve dizendo: Filhinho, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A palavra filhinhos é teknon, no grego. Essa é uma palavra genérica usada para designar todos os filhos de Deus. Significa filhos queridos de Deus, filhos preciosos. Quer você seja um cristão idoso, um cristão avançado como Paulo, ou apenas um cristão jovem nascido de novo, todos somos teknon, filhos de Deus. Então, todos os crentes são teknon. E o que João diz deles? Seus pecados são perdoados por causa do seu nome. É uma proclamação. João não conhece todas as pessoas para quem está escrevendo, mas mesmo assim ele diz que os seus pecados são perdoados. Como você foi perdoado? É porque você é bom? É porque você se arrependeu forte e suficiente? Porque você confessou todos os seus pecados? Porque você orou por tempo suficiente? Ele nos conta que é por causa do nome dele. Temos que recordar todos os dias e lembrar que essa verdade sobre o perdão dos pecados é fundamental. Alguns já não ensinam mais sobre isso. Pensam que se trata de algo muito trivial. Outros dizem que não falamos de arrependimento suficiente. Mas o arrependimento é metanoia, significa mudança de mente. Isso significa que você costumava acreditar que podia se salvar por si próprio, por suas obras, mas agora não mais. Houve uma mudança de mentalidade.
Agora você crê que tem a remissão dos pecados por meio de Cristo. Essa metanoia vai acontecer muitas vezes, até de forma inconsciente, porque a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Onde há perdão dos pecados, ali há vida e todas as bênçãos. Não obtemos o perdão pelas nossas próprias boas obras, mas as boas se manifestam quando nós cremos no perdão dos pecados. Quanto mais pregamos o perdão dos pecados, mais boas obras vemos. Quanto mais consciente você estiver de que está perdoado, mais você fará boas obras. Mas, se você não tem certeza de que está perdoado de todos os seus pecados, então você vai tentar produzir obras mortas. Há uma diferença entre obras mortas e boas obras. Deus desejava que o seu povo produza boas obras e não obras mortas. Só porque há muita atividade, muita instituição, muito trabalho sendo feito, até mesmo trabalho missionário, ainda pode ser um trabalho morto para Deus. Pode beneficiar muitas pessoas, mas ainda é uma obra morta para Deus. Eu não quero que obras mortas, eu quero boas obras, eu quero obras de vida. O perdão produz o verdadeiro temor. Martim Lutero disse que remova o pecado da consciência e ele também será destronado do coração. Quando a dívida do pecado não está mais na sua consciência, o pecado não terá domínio sobre você. O que produz temor do Senhor é o perdão dos pecados. Em muitas igrejas pentecostais, as pessoas ficam aterrorizadas quando um profeta diz que uma revelação do Senhor para elas. Nunca tenha medo dos seus supostos profetas. Se eles vierem até você e apontarem um pecado que Jesus já perdoou, eles estarão operando debaixo de um espírito familiar. Porque só o diabo pode se lembrar dos seus pecados. A causa principal da nova aliança é: pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e todos os seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, verso 12. Deus é todo poderoso. Ele pode se fazer esquecer, mas se lembrou de todos os nossos pecados no corpo de Jesus. Você acha que Deus só tirou os seus pecados no dia que você nasceu, até o dia que você aceitou Jesus? Não. Ele perdoou os seus pecados passados. Não. Ele levou todos os seus pecados e cada um deles foi pago. Isso significa, agora, que você está perdoado. Ele pagou tudo. O fato de sermos perdoados não significa que não haja correção. O Senhor nos corrige, mas sempre no contexto do perdão. Muitos acreditam que as pessoas deixam de temer a Deus quando não são advertidas da ira divina. Mas o verdadeiro temor não é ter medo de Deus. Davi diz que o verdadeiro temor é resultado do perdão dos pecados. No Salmo 130, verso 3 e 4. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem o Senhor subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que o temam. Pedro negou conhecer o Senhor Jesus 3 vezes. O Senhor tinha dito que aquele que o negasse diante dos homens, ele negaria diante dos anjos. Lucas capítulo 12, verso 8 e 9. Entretanto, depois da ressurreição, ele diz para o anjo avisar aos discípulos e a Pedro. Ele fez uma menção específica de Pedro para o anjo. Pedro tinha negado o Senhor há apenas algumas semanas. No entanto, o Senhor colocou como líder da igreja. Isso mostra o poder do perdão que Pedro recebeu. Quando o Senhor, depois de ressurreto, estava na praia, Pedro pulou na água e nadou em direção ao Senhor. Pedro foi alguém que realmente experimentou o poder do perdão dos pecados. Quando esquecemos o perdão, não avançamos. Mais do que os outros apóstolos, Pedro sabia o poder do perdão na sua vida cristã. Por isso ele escreve em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 9, que é a base de tudo para se lembrar do perdão. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência,
Associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo entre vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, só vendo que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aquele a quem essas coisas estão ausentes é porque se esqueceu do perdão dos pecados. Quando esquecemos que somos perdoados, temos problemas espirituais. Quando lemos sobre o homem vendo só o que está perto, nos lembramos de Eli e Samuel. Eli representa uma geração que ficou cega, porque não entendeu o perdão dos pecados. Deus rejeitou Eli por causa da cegueira. O que entristece o Senhor hoje? Há 5 menções na Bíblia que José chorou. José é um tipo mais perfeito de Cristo na Escritura. José era o amado do Pai. Jesus também foi rejeitado por seus irmãos. Jesus também foi por seus irmãos judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E quando eles rejeitaram, ele se tornou o pão da vida para o mundo gentil. Assim o nosso Senhor Jesus por 2000 anos. Mas Deus não se esqueceu de Israel. Nem José se esqueceu dos seus irmãos. Quando ele viu seus irmãos pela primeira vez, a Bíblia diz que ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. E o seu coração estava tão comovido que ele chorou. Ele chorou pela primeira vez. Ele chorou por 5 vezes. Mas eu quero me deter nas 2 últimas. Em Gênesis capítulo 50, verso 1. José chora sobre o peito do seu pai que tinha falecido. José teve que vencer muitas tentações da amargura. Ele deve ter esperado que seu pai fosse buscá-lo, mas seu pai nunca apareceu. Ele não sabia que os seus irmãos tinham mentido, dizendo que ele tinha morrido. Todos nós, em algum momento, seremos tentados a ficar amargurados com Deus. Rejeita isso na sua vida. Mas depois que o seu pai morreu, José chorou novamente. Não se esqueça que ele é uma grande foto de Jesus. Durante o tempo de separação de seus irmãos, José teve uma noiva gentil. Jesus também tem uma noiva gentil, que há 2000 anos, mas ele não esqueceu a sua casa. A razão por que eu estou te mostrando esse paralelo entre José e Jesus é para que você saiba o que entristece Jesus hoje. Esse foi o choro final de José. Por que ele chorou, pastor? Isso é importante que você entenda o que entristece o Senhor nos últimos dias. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: talvez José nos odeie e possa nos retribuir todo o mal que fizemos a ele. Mas José os tinha perdoado? Sim, quando ele disse: eu sou José, seu irmão. Naquele momento ele os perdoou e disse: aproxime-se de mim. Ele já os tinha perdoado. Então, como experiência do novo nascimento, os irmãos de José haviam se esquecido do perdão que tinham recebido. Quando José se revelou a eles em Gênesis 45, eles foram perdoados. Isso aponta para a nossa experiência de conversão, quando o Senhor se revelou a nós. Mas é possível ser salvo e ainda duvidar do amor do Senhor? Olhe para aqueles irmãos. Eles enviaram mensageiros a José dizendo: antes de seu pai morrer, ele ordenou dizendo: assim dirás a José: rogo-te, por favor, perdoa a transgressão de seus irmãos e os pecados deles, porque te fizeram mal. Eles estavam mentindo. O pai não disse isso. Eles não acreditavam que estavam perdoados. José chorou quando eles falaram com ele. Esse último choro de José é um sinal profético que entristece o coração do Senhor nesses dias. A igreja não sabe. A igreja não acredita que está perdoada. Os pregadores realmente não acreditam que seja uma verdade muito importante.
Alguns pregadores pensam que isso é algo básico e elementar. Talvez digam que ele está chorando porque há muito pecado na igreja. Ele veio morrer pelos seus pecados. Pecados não chocam. Não somos a favor do pecado. Já disse claramente, somos a favor da santidade. Mas a questão é como chegar lá. Algumas pessoas acreditam que é pelas suas obras, mas eu acredito que é pela graça. O centro da mensagem é o perdão dos pecados. A mensagem central do Evangelho é a cruz. E o perdão dos pecados é o centro do sacrifício da cruz. Precisamos sustentar essa verdade hoje. Por isso eu oro ao Senhor nessa hora. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa grande revelação. Obrigado, Senhor, por ter morrido pelos nossos pecados. Hoje somos livres de toda condenação, de toda acusação. Somos livres para entrar na Tua presença, para tomar posse de todas as bênçãos sobre nós. Ó Deus Santo e Poderoso, guarda-nos de todo mal. Livra-nos da queda, da vergonha, da derrota. Livra-nos do fracasso. Livra-nos da miséria. Pai, abençoa cada irmão que chegou ao fim dessa mensagem. Que ele tenha essa revelação. Que os seus olhos se abram. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar. Que Deus possa alcançar mais e mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém?